Graça e paz, meus irmãos, estamos passando para deixar mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca da temática do nosso ano de 2025, a oração, a força que move a igreja. Sim, a oração, a força que move a igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos compreender a força da oração. Nós vamos entender a força do diálogo com Deus, com o Pai, com o Criador, com o Transcendente. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, conversando com Deus. Nós também vamos ver o aprigoreiro da justiça, Noé, conversando com Deus. Nós vamos ver também o primeiro homem, Adão, dialogando com Deus. Então, de Gênesis até Apocalipse, a oração é a base, é o fator que move a igreja individual e no coletivo para a glória de Deus. Quando nós olhamos, nós vamos ver então Abraão orientando o seu servo a conversar com Deus para ir buscar uma companheira para o seu filho Isaque. E Eliezer, ele vai então fazer um propósito diante de Deus para lhe pedir um bom encontro. E logo então ele recebe a resposta ao pé da letra, porque a oração é um fator que move a igreja e também os céus. Quando nós olhamos ainda no Novo Testamento, nós vamos olhar então o evangelista Mateus dizendo, no capítulo de número 21, versículo de número 22, tudo que pedindo, crendo em oração, recebereis. Ou seja, quando nós dialogamos com o Pai, o Criador, certamente a resposta chega à minha e à tua casa. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras ainda, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vai ministrar palavras poderosas às comunidades da igreja e ele vai liberar uma palavra aos irmãos que estavam em Tessalônica. E ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, orai sem cessar. O apóstolo Paulo está dizendo que em todos os momentos nós devemos orar. Quando nós olhamos a expressão oração, ela tem vários sentidos: súplica, clamor, prece, diálogo com Deus, intercessão. E nós olhamos ainda na Antiga Aliança, em 33:3 de Jeremias, o Senhor falando ao coração do profeta das lágrimas: clama a mim e eu te responderei. E eu vou te responder coisas firmes e fortes que ainda nem sabes e nem desceu ao teu coração. Ou seja, a oração é um fator essencial. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, nós vamos ver a igreja orando, a igreja suplicando o favor de Deus, pois Pedro estava na prisão. O apóstolo Pedro estava preso e a igreja estava orando na casa da irmã Maria. E diz a Bíblia que Deus trouxe resposta e lhe mandou um ser angelical e resgatar a Pedro para a glorificação do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos ainda lá na Antiga Aliança, a Bíblia diz que Ana, em 1 Samuel, capítulo de número 2, era uma mulher atribulada de espírito, pois não teria filhos. E a Bíblia diz que ela foi a Siló propositar, e em oração ela derramou a sua alma, derramou as suas lágrimas perante o sacerdote e perante o Pai Criador, e Deus lhe deu resposta, e lhe entregou um filho, porque a oração ela move a igreja. A oração é um fator essencial para nós termos êxodo,
vitória e triunfarmos na presença do Senhor. A oração é a corda na ponta da torre. Nós puxamos e ela toca os céus. A oração é o oxigênio da alma. Quando oramos, a nossa alma está refrigerada. A oração é a base de todas as conquistas em Cristo Jesus. A oração nos leva mais perto do trono da graça. A oração nos fortalece, nos sustenta e nos leva ao triunfo. Orar é conversar com o Pai Celestial. Orar é abrir o coração para o Criador. Certamente, se nós orarmos, buscarmos a Deus em tempo e fora de tempo, a bênção do Senhor nos alcançará. Ore, busque a Deus e tenha plena certeza que a vitória chegará sobre a tua vida, a tua casa e a tua prole. Deus te abençoe. A oração é o fator que move a igreja.